Na medicina veterinária, os medicamentos são os nossos grandes aliados. Mas você já parou para realmente pensar como ele funciona dentro do organismo de cada animal? Isso é interessante, né? Porque a gente geralmente vê os médicos veterinários passando aquele medicamento ali para o nosso animal, mas não faz ideia do que aconteceu, do que desencadeou, o que bloqueou aqueles sintomas. E a gente vê só o resultado, mas não faz ideia do que aconteceu dentro do organismo, né? Então é muito importante a gente ter essa ciência e estudar mais profundamente. Exatamente, cada classe de medicamento tem uma forma de agir diferente. E hoje nós vamos descobrir o que acontece quando a gente usa um grupo muito importante chamado fenicóis. Oiê, tudo bem? Você já ouviu falar sobre os fenicóis? Eles são antibióticos importantes na medicina veterinária, como o cloranfenicol e o florfenicol. Ah, sim. Eu já vi florfenicol em bula de medicamento para bovinos, mas eu não sei exatamente como que funciona. Você pode me explicar? Ótima pergunta. Então eu vou te explicar como funciona o mecanismo de ação desses medicamentos e o porquê eles são tão eficazes. Para começar, é importante lembrar que as bactérias produzem as suas próprias proteínas em pequenas estruturas chamadas de ribossomo. Essas proteínas são essenciais para a sobrevivência e a multiplicação bacteriana. Então, se o antibiótico atrapalhar o ribossomo, a bactéria não consegue sobreviver, né? Exatamente, e é aí que aparecem os fenicóis. Como podemos ver, na imagem temos uma célula bacteriana com o ribossomo destacado. Os fenicóis se ligam à subunidade 50S do ribossomo bacteriano. Eles bloqueiam a enzima peptídeo transferase, que são responsáveis por ligar os aminoácidos e formar proteínas. Ah, entendi. Então, pelo que você me falou, eles impedem a montagem das proteínas dentro da bactéria. Exatamente, e sem bactérias a proteína não consegue nem crescer e nem se dividir. Ou seja, o antibiótico ele corta o fornecimento da fábrica bacteriana. Isso mesmo, e é por isso que dizemos que os fenicóis são bacteriostáticos, ou seja, eles não matam diretamente, mas impedem o crescimento bacteriano. Nessa imagem, temos o antibiótico se ligando ao ribossomo e travando a formação de proteína. Na medicina veterinária, o florfenicol é muito usado em casos de infecção respiratórias de bovinos e de suínos. Doutora, e o cloranfenicol, ele ainda é usado? Bem pouco. O cloranfenicol, ele tem uma ótima ação antibacteriana, mas ele pode causar alguns efeitos tóxicos em humanos, então o seu uso precisa ser bem restrito. E se o tutor ele usar um antibiótico errado ou parar com o tratamento? Isso é perigoso. O uso incorreto pode causar resistência bacteriana, tornando o tratamento ineficaz. Por isso, o antibiótico sempre precisa ser prescrito por um médico veterinário. Então, resumindo, os fenicóis eles se ligam aos ribossomos 50S e bloqueiam a síntese de proteínas e inibem o crescimento das bactérias. Perfeito! Fenicóis são antibióticos poderosos, mas que devem ser usados com orientações profissionais e com responsabilidade. Então, esse grupo de antibióticos, os fenicóis, eles são muito importantes e interferem ali diretamente na produção de proteína que aquelas bactérias elas precisam para sobreviver e fazendo com que elas parem de se desenvolver. Então, naturalmente, aquelas bactérias elas vão ser eliminadas ali pelo organismo do animal. E esse ciclo torna o fenicol muito útil no controle de infecções de diferentes espécies de animais.
E é impressionante como a farmacologia, ela vai muito mais além do que a gente imagina. Cada detalhe que a gente estuda, cada sintoma, cada tratamento, é extremamente importante a gente saber, a gente conhecer aquele fármaco e todo o processo dele dentro do nosso organismo. Sim, e quando a gente começa a entender todo o mecanismo de ação daquele medicamento, a gente começa a entender também o tratamento de uma forma muito mais completa. E isso é a ciência transformando cuidado em resultado.